assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Uma história que começa daquele jeito típico de filme de terror, sabe? Uma garota sozinha em casa, atendendo o telefone. Mas aí já vem a pegadinha. O cara do telefone, que devia ser um vilão assustador, tipo o Pânico, começa a fazer umas perguntas esquisitas, tipo, qual é o seu filme de terror favorito? Só que tudo é tão exagerado que a gente começa a rir. Aí do nada, ela tá correndo, tropeçando em tudo, e até leva uma frigideirada. A perseguição é ridícula, mas de propósito, e é isso que faz graça. Depois dessa cena inicial, a gente conhece o grupo principal. Cindy, a garota que parece ser a única com um pouquinho de juízo. Brenda, que fala tudo o que pensa e não tá nem aí pra nada. Ray, o namorado meio, digamos, confuso. Shorty, que tá sempre chapado e rindo de tudo. E outros personagens que são tipo uma paródia de todos os adolescentes clichês de filmes de terror. A coisa toda gira em torno de um segredo. Esse grupo aí, um ano atrás, fez uma besteira enorme. Eles atropelaram um cara e jogaram o corpo no mar, achando que tinham se livrado do problema. Só que, como todo mundo que já viu um filme de terror sabe, segredo enterrado sempre volta para te assombrar. E é claro que o assassino mascarado aparece, querendo vingança. Mas calma, não é aquele assassino assustador e esperto, não. Esse aqui tropeça, apanha, dança hip hop e até chora vendo um filme triste. Ele é tipo um vilão que saiu de um desenho animado. Enquanto ele tenta assustar o pessoal, mais parece que ele está participando de um show de comédia. Tem cena em que ele apanha da Brenda dentro do cinema porque ela tá gritando demais no meio do filme. E olha, é uma das cenas mais engraçadas de todos os tempos. O filme vai misturando várias referências. Tem Pânico, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Matrix, O Sexto Sentido, até o Titanic dá uma aparecida nas zoeiras. É como se fosse uma colagem maluca de tudo que bombava na época, só que feito de um jeito que não dá pra levar a sério. A Cindy começa a perceber que tem algo errado e tenta entender quem é o assassino. Mas ninguém ajuda muito, porque tá todo mundo ocupado sendo muito burro ou fazendo piada o tempo inteiro. E isso é que deixa tudo ainda mais engraçado. O policial que investiga o caso, por exemplo, é completamente sem noção e só atrapalha. As pistas são ridículas, os sustos são todos zoados e o suspense... Bom, esquece o suspense, porque a ideia aqui é rir mesmo. Uma garota chamada Drew tá sozinha em casa à noite, tranquilona, fazendo pipoca, quando de repente... O telefone toca. Ela atende pensando que é alguém conhecido, mas do outro lado tem um cara com a voz estranha, meio misteriosa. Ele começa a fazer umas perguntas doidas, tipo, qual é o seu filme de terror favorito? Aí você já sente aquele climão de filme assustador, né? Mas aí vem a virada. Ao invés daquilo virar uma coisa tensa, começa a ficar tão exagerado que você não consegue parar de rir. Ela fica desesperada, derruba as coisas, corre de um lado para o outro, e o pior, o assassino é tão desastrado quanto ela. Tem uma hora que ele toma uma frigideirada, tropeça, faz umas palhaçadas que não dá pra levar a sério. E nisso, a gente já entende qual é a pegada do filme. É terror, mas é tudo zoeira. Logo depois dessa cena doida e super engraçada, o filme apresenta os personagens principais e olha, só gente maluca. Primeiro vem a Cindy, a protagonista. Ela é aquela menina certinha, meio inocente, mas que tenta entender o que tá acontecendo. A vida dela parece normal. Ela estuda, tem namorado, amigos. Só que do nada tudo começa a desandar. O namorado dela é o Bob, que aparece no quarto dela do nada. Tipo, escalando a janela igual nos filmes românticos, mas com um jeitão meio suspeito. Ele quer ficar à vontade, digamos assim, mas Cindy não tá nessa vibe. Dá pra ver que ele tá tentando forçar umas coisas, então já bate aquele sinal de alerta sobre ele. Aí tem a Brenda, que é a melhor amiga da Cindy. Brenda é simplesmente sem filtro. Fala o que pensa, grita, dá bronca, dança, zoa geral. É aquela amiga que ninguém consegue ignorar. E ainda tem o namorado dela, o Ray, que finge ser o garanhão, mas vive dando uns sinais meio... confusos. Tipo, ele claramente tá mais interessado nos meninos do que nas meninas, mas finge que não. E como esquecer o Short, irmão da Brenda? Ele tá sempre chapado, parece que nem sabe onde tá, mas ao mesmo tempo solta umas frases que até fazem sentido, acredita?
Ele é o típico cara que vê o mundo do jeitinho dele e só quer saber de curtir. A galera toda estuda na mesma escola e vive a vida como se nada tivesse acontecido. Só que aí o filme joga a bomba. Um ano antes, todos eles estavam juntos e fizeram uma grande besteira. Na verdade, uma tragédia. Eles estavam dirigindo, curtindo a noite, quando acidentalmente atropelam um homem. Em vez de chamar ajuda ou contar para a polícia, eles entram em pânico, com trocadilho mesmo, e decidem esconder o corpo. Sim, do jeitinho mais errado possível. Jogam o cara no mar e fazem um pacto de silêncio. Ninguém fala nada, nunca. Vida que segue. Só que agora, um ano depois, eles começam a perceber que alguém sabe do que aconteceu naquela noite. A Cindy recebe uma carta estranha, igualzinha àquelas do filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que diz: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pronto. A tensão começa a subir, mas com piadas o tempo todo, claro. Mesmo assim, o pessoal tenta agir como se estivesse tudo normal. Eles vão pra escola, zoam, vão em festa, falam de namoro, de filmes. Só que cada um tá com aquela pulga atrás da orelha. Tipo, será que o cara que a gente atropelou voltou dos mortos? Ou, tem alguém se vingando da gente? Ou até, será que é só uma brincadeira muito sem graça? E nisso, o assassino mascarado começa a dar as caras de novo. Mas calma, ele não aparece pra todo mundo ainda. Só vai dando uns sustinhos de leve e deixando pistas. E claro, todas as situações continuam sendo super engraçadas, com gente tropeçando, gritando, reagindo do jeito mais idiota possível. Logo depois da Cindy receber aquela carta misteriosa dizendo Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, a coisa desanda geral. Ela conta pros amigos e todo mundo fica nervoso, mas tenta fingir que tá tudo bem. Só que não tá. Porque adivinha quem aparece de novo? O assassino mascarado, aquele mesmo do começo com a máscara branca estilo Pânico, só que muito mais atrapalhado e idiota. E a primeira vítima dessa nova fase é a Brenda, mas calma, ela não morre ainda. Ela vai pro cinema ver um filme de terror e começa a falar alto, gritar, atender telefone no meio da sala, até que o assassino mata ela ali mesmo, na frente de todo mundo, e ninguém nem liga. Na real, o pessoal até ajuda o assassino porque ela estava irritando todo mundo. É tão absurdo que você ri em vez de se assustar. Depois disso, a galera começa a perceber que tem algo errado mesmo, mas ninguém sabe o que fazer. Eles começam a suspeitar uns dos outros. A Cindy acha o namorado, Bob, meio estranho. O cara é super carinhoso num minuto, e no outro tá com uma faca na mão, aparecendo do nada. Só que ele também parece meio burro, então ninguém sabe se ele é culpado ou só idiota mesmo. E o Short, irmão da Brenda. Esse aí tá sempre chapado, rindo de tudo, mesmo quando o assassino aparece. Tem uma cena hilária em que o assassino invade a casa dele e ele chama o vilão pra fumar com ele. Eles viram quase amigos por uns minutos, trocando ideia, fumando juntos, dançando, até que o assassino volta a atacar. Mas sério, é tão bizarro que você nem sabe se ri ou grita. Enquanto isso, a Cindy começa a investigar por conta própria. Ela vira meio que uma detetive atrapalhada, tentando juntar as peças. Vai até a escola, fuça em arquivos, conversa com um professor esquisitíssimo e até entra numa sala secreta, onde descobre umas pistas malucas. Tipo, teorias de conspiração sem sentido. E fotos antigas dos alunos, como se todo mundo tivesse algum podre escondido. Ah, e tem também o detetive Duffy. Esse aí é o policial mais atrapalhado que já existiu. Ele é completamente bobo, fala devagar, faz tudo errado e parece que nem sabe o que está acontecendo. Mas todo mundo da polícia leva ele a sério, o que deixa tudo ainda mais engraçado. A Cindy tenta contar para ele o que está rolando, mas ele só responde com umas frases aleatórias. Parece que ele vive no mundo da lua. As mortes continuam. Tem uma cena em que o assassino vai atrás do Ray, o namorado da Brenda, e do Bob, o namorado da Cindy. Eles dois são pegos numa situação muito estranha no vestiário, o que só aumenta as dúvidas da Cindy. Tipo, será que eles estão escondendo alguma coisa a mais? A confusão vai crescendo. Todo mundo começa a desconfiar de todo mundo. A Cindy começa a pensar que talvez o assassino seja alguém do próprio grupo. Ou talvez mais de um. Ou talvez o assassino seja um deles e nem ele sabe. A escola vira um verdadeiro circo. Tem entrevista com a imprensa, o pessoal da televisão aparece, a galera se fantasia,
Tem competição de grito, briga, dança. Ninguém leva a situação a sério. A Cindy é a única tentando entender o que está acontecendo de verdade, enquanto todo mundo só pensa em zoar, curtir ou fugir do assassino, mas de forma completamente atrapalhada. Uma história que começa daquele jeito típico de filme de terror, sabe? Uma garota sozinha em casa atendendo o telefone. Mas aí já vem a pegadinha. O cara do telefone, que devia ser um vilão assustador, tipo o Pânico, começa a fazer umas perguntas esquisitas, tipo: qual é o seu filme de terror favorito? Só que tudo é tão exagerado que a gente começa a rir. Aí do nada, ela tá correndo, tropeçando em tudo e até leva uma frigideirada. A perseguição é ridícula, mas de propósito, e é isso que faz graça. Depois dessa cena inicial, a gente conhece o grupo principal: Cindy, a garota que parece ser a única com um pouquinho de juízo, Brenda, que fala tudo o que pensa e não tá nem aí pra nada, Ray, o namorado meio, digamos, confuso, Shorty, que tá sempre chapado e rindo de tudo, e outros personagens que são tipo uma paródia de todos os adolescentes clichês de filmes de terror. A coisa toda gira em torno de um segredo. Esse grupo aí, um ano atrás, fez uma besteira enorme. Eles atropelaram um cara e jogaram o corpo no mar, achando que tinham se livrado do problema. Só que, como todo mundo que já viu um filme de terror sabe, segredo enterrado sempre volta para te assombrar. E é claro que o assassino mascarado aparece, querendo vingança. Mas calma, não é aquele assassino assustador e esperto, não. Esse aqui tropeça, apanha, dança hip hop e até chora vendo um filme triste. Ele é tipo um vilão que saiu de um desenho animado. Enquanto ele tenta assustar o pessoal, mais parece que ele está participando de um show de comédia. Tem cena em que ele apanha da Brenda dentro do cinema porque ela tá gritando demais no meio do filme. E olha, é uma das cenas mais engraçadas de todos os tempos. O filme vai misturando várias referências. Tem Pânico, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Matrix, O Sexto Sentido, até o Titanic dá uma aparecida nas zoeiras. É como se fosse uma colagem maluca de tudo que bombava na época, só que feito de um jeito que não dá pra levar a sério. A Cindy começa a perceber que tem algo errado e tenta entender quem é o assassino. Mas ninguém ajuda muito, porque tá todo mundo ocupado sendo muito burro ou fazendo piada o tempo inteiro. E isso é que deixa tudo ainda mais engraçado. O policial que investiga o caso, por exemplo, é completamente sem noção e só atrapalha. As pistas são ridículas, os sustos são todos zoados e o suspense... Bom, esquece o suspense, porque a ideia aqui é rir mesmo. Uma garota chamada Drew tá sozinha em casa à noite, tranquilona, fazendo pipoca, quando de repente... O telefone toca. Ela atende pensando que é alguém conhecido, mas do outro lado tem um cara com a voz estranha, meio misteriosa. Ele começa a fazer umas perguntas doidas, tipo: qual é o seu filme de terror favorito? Aí você já sente aquele climão de filme assustador, né? Mas aí vem a virada. Ao invés daquilo virar uma coisa tensa, começa a ficar tão exagerado que você não consegue parar de rir. Ela fica desesperada, derruba as coisas, corre de um lado para o outro e o pior, o assassino é tão desastrado quanto ela. Tem uma hora que ele toma uma frigideirada, tropeça, faz umas palhaçadas que não dá pra levar a sério. E nisso, a gente já entende qual é a pegada do filme. É terror, mas é tudo zoeira. Logo depois dessa cena doida e super engraçada, o filme apresenta os personagens principais e olha, só gente maluca. Primeiro vem a Cindy, a protagonista. Ela é aquela menina certinha, meio inocente, mas que tenta entender o que tá acontecendo. A vida dela parece normal. Ela estuda, tem namorado, amigos. Só que do nada tudo começa a desandar. O namorado dela é o Bob, que aparece no quarto dela do nada. Tipo, escalando a janela igual nos filmes românticos, mas com um jeitão meio suspeito. Ele quer ficar à vontade, digamos assim, mas Cindy não tá nessa vibe. Dá pra ver que ele tá tentando forçar umas coisas, então já bate aquele sinal de alerta sobre ele. Aí tem a Brenda, que é a melhor amiga da Cindy. Brenda é simplesmente sem filtro. Fala o que pensa, grita, dá bronca, dança, zoa geral. É aquela amiga que ninguém consegue ignorar. E ainda tem o namorado dela, o Ray, que finge ser o garanhão, mas vive dando uns sinais meio confusos. Tipo, ele claramente tá mais interessado nos meninos do que nas meninas, mas finge que não. E como esquecer o Short, irmão da Brenda? Ele tá sempre chapado, parece que nem sabe onde tá, mas ao mesmo tempo solta umas frases que até fazem sentido, acredita?
Ele é o típico cara que vê o mundo do jeitinho dele e só quer saber de curtir. A galera toda estuda na mesma escola e vive a vida como se nada tivesse acontecido. Só que aí o filme joga a bomba. Um ano antes, todos eles estavam juntos e fizeram uma grande besteira. Na verdade, uma tragédia. Eles estavam dirigindo, curtindo a noite, quando acidentalmente atropelam um homem. Em vez de chamar ajuda ou contar para a polícia, eles entram em pânico, com trocadilho mesmo, e decidem esconder o corpo. Sim, do jeitinho mais errado possível. Jogam o cara no mar e fazem um pacto de silêncio. Ninguém fala nada, nunca. Vida que segue. Só que agora, um ano depois, eles começam a perceber que alguém sabe do que aconteceu naquela noite. A Cindy recebe uma carta estranha, igualzinha àquelas do filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que diz: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pronto. A tensão começa a subir, mas com piadas o tempo todo, claro. Mesmo assim, o pessoal tenta agir como se estivesse tudo normal. Eles vão pra escola, zoam, vão em festa, falam de namoro, de filmes. Só que cada um tá com aquela pulga atrás da orelha. Tipo, será que o cara que a gente atropelou voltou dos mortos? Ou, tem alguém se vingando da gente? Ou até, será que é só uma brincadeira muito sem graça? E nisso, o assassino mascarado começa a dar as caras de novo. Mas calma, ele não aparece pra todo mundo ainda. Só vai dando uns sustinhos de leve e deixando pistas. E claro, todas as situações continuam sendo super engraçadas, com gente tropeçando, gritando, reagindo do jeito mais idiota possível. Logo depois da Cindy receber aquela carta misteriosa dizendo Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, a coisa desanda geral. Ela conta pros amigos e todo mundo fica nervoso, mas tenta fingir que tá tudo bem. Só que não tá. Porque adivinha quem aparece de novo? O assassino mascarado, aquele mesmo do começo com a máscara branca estilo Pânico, só que muito mais atrapalhado e idiota. E a primeira vítima dessa nova fase é a Brenda, mas calma, ela não morre ainda. Ela vai pro cinema ver um filme de terror e começa a falar alto, gritar, atender telefone no meio da sala, até que o assassino mata ela ali mesmo, na frente de todo mundo, e ninguém nem liga. Na real, o pessoal até ajuda o assassino porque ela estava irritando todo mundo. É tão absurdo que você ri em vez de se assustar. Depois disso, a galera começa a perceber que tem algo errado mesmo, mas ninguém sabe o que fazer. Eles começam a suspeitar uns dos outros. A Cindy acha o namorado, Bob, meio estranho. O cara é super carinhoso num minuto, e no outro tá com uma faca na mão, aparecendo do nada. Só que ele também parece meio burro, então ninguém sabe se ele é culpado ou só idiota mesmo. E o Short, irmão da Brenda. Esse aí tá sempre chapado, rindo de tudo, mesmo quando o assassino aparece. Tem uma cena hilária em que o assassino invade a casa dele e ele chama o vilão pra fumar com ele. Eles viram quase amigos por uns minutos, trocando ideia, fumando juntos, dançando, até que o assassino volta a atacar. Mas sério, é tão bizarro que você nem sabe se ri ou grita. Enquanto isso, a Cindy começa a investigar por conta própria. Ela vira meio que uma detetive atrapalhada, tentando juntar as peças. Vai até a escola, fuça em arquivos, conversa com um professor esquisitíssimo e até entra numa sala secreta, onde descobre umas pistas malucas. Tipo, teorias de conspiração sem sentido. E fotos antigas dos alunos, como se todo mundo tivesse algum podre escondido. Ah, e tem também o detetive Duffy. Esse aí é o policial mais atrapalhado que já existiu. Ele é completamente bobo, fala devagar, faz tudo errado e parece que nem sabe o que está acontecendo. Mas todo mundo da polícia leva ele a sério, o que deixa tudo ainda mais engraçado. A Cindy tenta contar para ele o que está rolando, mas ele só responde com umas frases aleatórias. Parece que ele vive no mundo da lua. As mortes continuam. Tem uma cena em que o assassino vai atrás do Ray, o namorado da Brenda, e do Bob, o namorado da Cindy. Eles dois são pegos numa situação muito estranha no vestiário, o que só aumenta as dúvidas da Cindy. Tipo, será que eles estão escondendo alguma coisa a mais? A confusão vai crescendo. Todo mundo começa a desconfiar de todo mundo. A Cindy começa a pensar que talvez o assassino seja alguém do próprio grupo. Ou talvez mais de um. Ou talvez o assassino seja um deles e nem ele sabe. A escola vira um verdadeiro circo. Tem entrevista com a imprensa, o pessoal da televisão aparece, a galera se fantasia.
Tem competição de grito, briga, dança. Ninguém leva a situação a sério. A Cindy é a única tentando entender o que está acontecendo de verdade, enquanto todo mundo só pensa em zoar, curtir ou fugir do assassino, mas de forma completamente atrapalhada. Uma história que começa daquele jeito típico de filme de terror, sabe? Uma garota sozinha em casa atendendo o telefone. Mas aí já vem a pegadinha. O cara do telefone, que devia ser um vilão assustador, tipo o Pânico, começa a fazer umas perguntas esquisitas, tipo, qual é o seu filme de terror favorito? Só que tudo é tão exagerado que a gente começa a rir. Aí do nada, ela tá correndo, tropeçando em tudo e até leva uma frigideirada. A perseguição é ridícula, mas de propósito, e é isso que faz graça. Depois dessa cena inicial, a gente conhece o grupo principal. Cindy, a garota que parece ser a única com um pouquinho de juízo. Brenda, que fala tudo o que pensa e não tá nem aí pra nada. Ray, o namorado meio, digamos, confuso. Short, que tá sempre chapado e rindo de tudo. E outros personagens que são tipo uma paródia de todos os adolescentes clichês de filmes de terror. A coisa toda gira em torno de um segredo. Esse grupo aí, um ano atrás, fez uma besteira enorme. Eles atropelaram um cara e jogaram o corpo no mar, achando que tinham se livrado do problema. Só que, como todo mundo que já viu um filme de terror sabe, segredo enterrado sempre volta para te assombrar. E é claro que o assassino mascarado aparece, querendo vingança. Mas calma, não é aquele assassino assustador e esperto, não. Esse aqui tropeça, apanha, dança hip hop e até chora vendo um filme triste. Ele é tipo um vilão que saiu de um desenho animado. Enquanto ele tenta assustar o pessoal, mais parece que ele está participando de um show de comédia. Tem cena em que ele apanha da Brenda dentro do cinema porque ela tá gritando demais no meio do filme. E olha, é uma das cenas mais engraçadas de todos os tempos. O filme vai misturando várias referências. Tem Pânico, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Matrix, O Sexto Sentido, até o Titanic dá uma aparecida nas zoeiras. É como se fosse uma colagem maluca de tudo que bombava na época, só que feito de um jeito que não dá pra levar a sério. A Cindy começa a perceber que tem algo errado e tenta entender quem é o assassino. Mas ninguém ajuda muito, porque tá todo mundo ocupado sendo muito burro ou fazendo piada o tempo inteiro. E isso é que deixa tudo ainda mais engraçado. O policial que investiga o caso, por exemplo, é completamente sem noção e só atrapalha. As pistas são ridículas, os sustos são todos zoados e o suspense... Bom, esquece o suspense, porque a ideia aqui é rir mesmo. Uma garota chamada Drew tá sozinha em casa à noite, tranquilona, fazendo pipoca, quando de repente... O telefone toca. Ela atende pensando que é alguém conhecido, mas do outro lado tem um cara com a voz estranha, meio misteriosa. Ele começa a fazer umas perguntas doidas, tipo... Qual é o seu filme de terror favorito? Aí você já sente aquele climão de filme assustador, né? Mas aí vem a virada. Ao invés daquilo virar uma coisa tensa, começa a ficar tão exagerado que você não consegue parar de rir. Ela fica desesperada, derruba as coisas, corre de um lado para o outro e o pior, o assassino é tão desastrado quanto ela. Tem uma hora que ele toma uma frigideirada, tropeça, faz umas palhaçadas que não dá para levar a sério. E nisso, a gente já entende qual é a pegada do filme. É terror, mas é tudo zoeira. Logo depois dessa cena doida e super engraçada, o filme apresenta os personagens principais e olha, só gente maluca. Primeiro vem a Cindy, a protagonista. Ela é aquela menina certinha, meio inocente, mas que tenta entender o que está acontecendo. A vida dela parece normal. Ela estuda, tem namorado, amigos. Só que do nada tudo começa a desandar. O namorado dela é o Bob, que aparece no quarto dela do nada. Tipo, escalando a janela igual nos filmes românticos, mas com um jeitão meio suspeito. Ele quer ficar à vontade, digamos assim, mas Cindy não tá nessa vibe. Dá pra ver que ele tá tentando forçar umas coisas, então já bate aquele sinal de alerta sobre ele. Aí tem a Brenda, que é a melhor amiga da Cindy. Brenda é simplesmente sem filtro. Fala o que pensa, grita, dá bronca, dança, zoa geral. É aquela amiga que ninguém consegue ignorar. E ainda tem o namorado dela, o Ray, que finge ser o garanhão, mas vive dando uns sinais meio... confusos. Tipo, ele claramente tá mais interessado nos meninos do que nas meninas, mas finge que não. E como esquecer o Short, irmão da Brenda? Ele tá sempre chapado, parece que nem sabe onde tá, mas ao mesmo tempo solta umas frases que até fazem sentido, acredita?
Ele é o típico cara que vê o mundo do jeitinho dele e só quer saber de curtir. A galera toda estuda na mesma escola e vive a vida como se nada tivesse acontecido. Só que aí o filme joga a bomba. Um ano antes, todos eles estavam juntos e fizeram uma grande besteira. Na verdade, uma tragédia. Eles estavam dirigindo, curtindo a noite, quando acidentalmente atropelam um homem. Em vez de chamar ajuda ou contar para a polícia, eles entram em pânico, com trocadilho mesmo, e decidem esconder o corpo. Sim, do jeitinho mais errado possível. Jogam o cara no mar e fazem um pacto de silêncio. Ninguém fala nada, nunca. Vida que segue. Só que agora, um ano depois, eles começam a perceber que alguém sabe do que aconteceu naquela noite. A Cindy recebe uma carta estranha, igualzinha àquelas do filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que diz: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pronto. A tensão começa a subir, mas com piadas o tempo todo, claro. Mesmo assim, o pessoal tenta agir como se estivesse tudo normal. Eles vão pra escola, zoam, vão em festa, falam de namoro, de filmes. Só que cada um tá com aquela pulga atrás da orelha. Tipo, será que o cara que a gente atropelou voltou dos mortos? Ou, tem alguém se vingando da gente? Ou até, será que é só uma brincadeira muito sem graça? E nisso, o assassino mascarado começa a dar as caras de novo. Mas calma, ele não aparece pra todo mundo ainda. Só vai dando uns sustinhos de leve e deixando pistas. E claro, todas as situações continuam sendo super engraçadas, com gente tropeçando, gritando, reagindo do jeito mais idiota possível. Logo depois da Cindy receber aquela carta misteriosa dizendo Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, a coisa desanda geral. Ela conta pros amigos e todo mundo fica nervoso, mas tenta fingir que tá tudo bem. Só que não tá. Porque adivinha quem aparece de novo? O assassino mascarado, aquele mesmo do começo com a máscara branca estilo Pânico, só que muito mais atrapalhado e idiota. E a primeira vítima dessa nova fase é a Brenda, mas calma, ela não morre ainda. Ela vai pro cinema ver um filme de terror e começa a falar alto, gritar, atender telefone no meio da sala, até que o assassino mata ela ali mesmo, na frente de todo mundo, e ninguém nem liga. Na real, o pessoal até ajuda o assassino porque ela estava irritando todo mundo. É tão absurdo que você ri em vez de se assustar. Depois disso, a galera começa a perceber que tem algo errado mesmo, mas ninguém sabe o que fazer. Eles começam a suspeitar uns dos outros. A Cindy acha o namorado, Bob, meio estranho. O cara é super carinhoso num minuto, e no outro tá com uma faca na mão, aparecendo do nada. Só que ele também parece meio burro, então ninguém sabe se ele é culpado ou só idiota mesmo. E o Short, irmão da Brenda. Esse aí tá sempre chapado, rindo de tudo, mesmo quando o assassino aparece. Tem uma cena hilária em que o assassino invade a casa dele e ele chama o vilão pra fumar com ele. Eles viram quase amigos por uns minutos, trocando ideia, fumando juntos, dançando, até que o assassino volta a atacar. Mas sério, é tão bizarro que você nem sabe se ri ou grita. Enquanto isso, a Cindy começa a investigar por conta própria. Ela vira meio que uma detetive atrapalhada, tentando juntar as peças. Vai até a escola, fuça em arquivos, conversa com um professor esquisitíssimo e até entra numa sala secreta, onde descobre umas pistas malucas. Tipo, teorias de conspiração sem sentido. E fotos antigas dos alunos, como se todo mundo tivesse algum podre escondido. Ah, e tem também o detetive Duffy. Esse aí é o policial mais atrapalhado que já existiu. Ele é completamente bobo, fala devagar, faz tudo errado e parece que nem sabe o que tá acontecendo. Mas todo mundo da polícia leva ele a sério, o que deixa tudo ainda mais engraçado. A Cindy tenta contar pra ele o que tá rolando, mas ele só responde com umas frases aleatórias. Parece que ele vive no mundo da lua. As mortes continuam. Tem uma cena em que o assassino vai atrás do Ray, o namorado da Brenda, e do Bob, o namorado da Cindy. Eles dois são pegos numa situação muito estranha no vestiário, o que só aumenta as dúvidas da Cindy. Tipo, será que eles estão escondendo alguma coisa a mais? A confusão vai crescendo. Todo mundo começa a desconfiar de todo mundo. A Cindy começa a pensar que talvez o assassino seja alguém do próprio grupo, ou talvez mais de um. Ou talvez o assassino seja um deles e nem ele sabe. A escola vira um verdadeiro circo. Tem entrevista com a imprensa, o pessoal da televisão aparece, a galera se fantasia,
Tem competição de grito, briga, dança. Ninguém leva a situação a sério. A Cindy é a única tentando entender o que está acontecendo de verdade, enquanto todo mundo só pensa em zoar, curtir ou fugir do assassino, mas de forma completamente atrapalhada. Uma história que começa daquele jeito típico de filme de terror, sabe? Uma garota sozinha em casa atendendo o telefone. Mas aí já vem a pegadinha. O cara do telefone, que devia ser um vilão assustador, tipo o Pânico, começa a fazer umas perguntas esquisitas, tipo: qual é o seu filme de terror favorito? Só que tudo é tão exagerado que a gente começa a rir. Aí do nada, ela tá correndo, tropeçando em tudo e até leva uma frigideirada. A perseguição é ridícula, mas de propósito, e é isso que faz graça. Depois dessa cena inicial, a gente conhece o grupo principal. Cindy, a garota que parece ser a única com um pouquinho de juízo. Brenda, que fala tudo o que pensa e não tá nem aí pra nada. Ray, o namorado meio, digamos, confuso. Shorty, que tá sempre chapado e rindo de tudo. E outros personagens que são tipo uma paródia de todos os adolescentes clichês de filmes de terror. A coisa toda gira em torno de um segredo. Esse grupo aí, um ano atrás, fez uma besteira enorme. Eles atropelaram um cara e jogaram o corpo no mar, achando que tinham se livrado do problema. Só que, como todo mundo que já viu um filme de terror sabe, segredo enterrado sempre volta para te assombrar. E é claro que o assassino mascarado aparece, querendo vingança. Mas calma, não é aquele assassino assustador e esperto, não. Esse aqui tropeça, apanha, dança hip hop e até chora vendo um filme triste. Ele é tipo um vilão que saiu de um desenho animado. Enquanto ele tenta assustar o pessoal, mais parece que ele está participando de um show de comédia. Tem cena em que ele apanha da Brenda dentro do cinema porque ela tá gritando demais no meio do filme. E olha, é uma das cenas mais engraçadas de todos os tempos. O filme vai misturando várias referências. Tem Pânico, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Matrix, O Sexto Sentido, até o Titanic dá uma aparecida nas zoeiras. É como se fosse uma colagem maluca de tudo que bombava na época, só que feito de um jeito que não dá pra levar a sério. A Cindy começa a perceber que tem algo errado e tenta entender quem é o assassino. Mas ninguém ajuda muito, porque tá todo mundo ocupado sendo muito burro ou fazendo piada o tempo inteiro. E isso é que deixa tudo ainda mais engraçado. O policial que investiga o caso, por exemplo, é completamente sem noção e só atrapalha. As pistas são ridículas, os sustos são todos zoados e o suspense... Bom, esquece o suspense, porque a ideia aqui é rir mesmo. Uma garota chamada Drew tá sozinha em casa à noite, tranquilona, fazendo pipoca, quando de repente... O telefone toca. Ela atende pensando que é alguém conhecido, mas do outro lado tem um cara com a voz estranha, meio misteriosa. Ele começa a fazer umas perguntas doidas, tipo: qual é o seu filme de terror favorito? Aí você já sente aquele climão de filme assustador, né? Mas aí vem a virada. Ao invés daquilo virar uma coisa tensa, começa a ficar tão exagerado que você não consegue parar de rir. Ela fica desesperada, derruba as coisas, corre de um lado para o outro, e o pior, o assassino é tão desastrado quanto ela. Tem uma hora que ele toma uma frigideirada, tropeça, faz umas palhaçadas que não dá pra levar a sério. E nisso, a gente já entende qual é a pegada do filme. É terror, mas é tudo zoeira. Logo depois dessa cena doida e super engraçada, o filme apresenta os personagens principais e olha, só gente maluca. Primeiro vem a Cindy, a protagonista. Ela é aquela menina certinha, meio inocente, mas que tenta entender o que tá acontecendo. A vida dela parece normal. Ela estuda, tem namorado, amigos. Só que do nada tudo começa a desandar. O namorado dela é o Bob, que aparece no quarto dela do nada. Tipo, escalando a janela igual nos filmes românticos, mas com um jeitão meio suspeito. Ele quer ficar à vontade, digamos assim, mas Cindy não tá nessa vibe. Dá pra ver que ele tá tentando forçar umas coisas, então já bate aquele sinal de alerta sobre ele. Aí tem a Brenda, que é a melhor amiga da Cindy. Brenda é simplesmente sem filtro. Fala o que pensa, grita, dá bronca, dança, zoa geral. É aquela amiga que ninguém consegue ignorar. E ainda tem o namorado dela, o Ray, que finge ser o garanhão, mas vive dando uns sinais meio... confusos. Tipo, ele claramente tá mais interessado nos meninos do que nas meninas, mas finge que não. E como esquecer o Short, irmão da Brenda? Ele tá sempre chapado, parece que nem sabe onde tá, mas ao mesmo tempo solta umas frases que até fazem sentido, acredita?
Ele é o típico cara que vê o mundo do jeitinho dele e só quer saber de curtir. A galera toda estuda na mesma escola e vive a vida como se nada tivesse acontecido. Só que aí o filme joga a bomba. Um ano antes, todos eles estavam juntos e fizeram uma grande besteira. Na verdade, uma tragédia. Eles estavam dirigindo, curtindo a noite, quando acidentalmente atropelam um homem. Em vez de chamar ajuda ou contar para a polícia, eles entram em pânico, com trocadilho mesmo, e decidem esconder o corpo. Sim, do jeitinho mais errado possível. Jogam o cara no mar e fazem um pacto de silêncio. Ninguém fala nada, nunca. Vida que segue. Só que agora, um ano depois, eles começam a perceber que alguém sabe do que aconteceu naquela noite. A Cindy recebe uma carta estranha, igualzinha àquelas do filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que diz: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pronto. A tensão começa a subir, mas com piadas o tempo todo, claro. Mesmo assim, o pessoal tenta agir como se estivesse tudo normal. Eles vão pra escola, zoam, vão em festa, falam de namoro, de filmes. Só que cada um tá com aquela pulga atrás da orelha. Tipo, será que o cara que a gente atropelou voltou dos mortos? Ou, tem alguém se vingando da gente? Ou até, será que é só uma brincadeira muito sem graça? E nisso, o assassino mascarado começa a dar as caras de novo. Mas calma, ele não aparece pra todo mundo ainda. Só vai dando uns sustinhos de leve e deixando pistas. E claro, todas as situações continuam sendo super engraçadas, com gente tropeçando, gritando, reagindo do jeito mais idiota possível. Logo depois da Cindy receber aquela carta misteriosa dizendo Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, a coisa desanda geral. Ela conta pros amigos e todo mundo fica nervoso, mas tenta fingir que tá tudo bem. Só que não tá. Porque adivinha quem aparece de novo? O assassino mascarado, aquele mesmo do começo com a máscara branca estilo Pânico, só que muito mais atrapalhado e idiota. E a primeira vítima dessa nova fase é a Brenda, mas calma, ela não morre ainda. Ela vai pro cinema ver um filme de terror e começa a falar alto, gritar, atender telefone no meio da sala, até que o assassino mata ela ali mesmo, na frente de todo mundo, e ninguém nem liga. Na real, o pessoal até ajuda o assassino porque ela estava irritando todo mundo. É tão absurdo que você ri em vez de se assustar. Depois disso, a galera começa a perceber que tem algo errado mesmo, mas ninguém sabe o que fazer. Eles começam a suspeitar uns dos outros. A Cindy acha o namorado, Bob, meio estranho. O cara é super carinhoso num minuto, e no outro tá com uma faca na mão, aparecendo do nada. Só que ele também parece meio burro, então ninguém sabe se ele é culpado ou só idiota mesmo. E o Short, irmão da Brenda. Esse aí tá sempre chapado, rindo de tudo, mesmo quando o assassino aparece. Tem uma cena hilária em que o assassino invade a casa dele e ele chama o vilão pra fumar com ele. Eles viram quase amigos por uns minutos, trocando ideia, fumando juntos, dançando, até que o assassino volta a atacar. Mas sério, é tão bizarro que você nem sabe se ri ou grita. Enquanto isso, a Cindy começa a investigar por conta própria. Ela vira meio que uma detetive atrapalhada, tentando juntar as peças. Vai até a escola, fuça em arquivos, conversa com um professor esquisitíssimo e até entra numa sala secreta, onde descobre umas pistas malucas. Tipo, teorias de conspiração sem sentido. E fotos antigas dos alunos, como se todo mundo tivesse algum podre escondido. Ah, e tem também o detetive Duffy. Esse aí é o policial mais atrapalhado que já existiu. Ele é completamente bobo, fala devagar, faz tudo errado e parece que nem sabe o que está acontecendo. Mas todo mundo da polícia leva ele a sério, o que deixa tudo ainda mais engraçado. A Cindy tenta contar para ele o que está rolando, mas ele só responde com umas frases aleatórias. Parece que ele vive no mundo da lua. As mortes continuam. Tem uma cena em que o assassino vai atrás do Ray, o namorado da Brenda, e do Bob, o namorado da Cindy. Eles dois são pegos numa situação muito estranha no vestiário, o que só aumenta as dúvidas da Cindy. Tipo, será que eles estão escondendo alguma coisa a mais? A confusão vai crescendo. Todo mundo começa a desconfiar de todo mundo. A Cindy começa a pensar que talvez o assassino seja alguém do próprio grupo, ou talvez mais de um. Ou talvez o assassino seja um deles e nem ele sabe. A escola vira um verdadeiro circo. Tem entrevista com a imprensa, o pessoal da televisão aparece, a galera se fantasia,
Tem competição de grito, briga, dança. Ninguém leva a situação a sério. A Cindy é a única tentando entender o que está acontecendo de verdade, enquanto todo mundo só pensa em zoar, curtir ou fugir do assassino, mas de forma completamente atrapalhada. Uma história que começa daquele jeito típico de filme de terror, sabe? Uma garota sozinha em casa atendendo o telefone. Mas aí já vem a pegadinha. O cara do telefone, que devia ser um vilão assustador, tipo o Pânico, começa a fazer umas perguntas esquisitas, tipo: qual é o seu filme de terror favorito? Só que tudo é tão exagerado que a gente começa a rir. Aí do nada, ela tá correndo, tropeçando em tudo e até leva uma frigideirada. A perseguição é ridícula, mas de propósito, e é isso que faz graça. Depois dessa cena inicial, a gente conhece o grupo principal. Cindy, a garota que parece ser a única com um pouquinho de juízo. Brenda, que fala tudo o que pensa e não tá nem aí pra nada. Ray, o namorado meio, digamos, confuso. Shorty, que tá sempre chapado e rindo de tudo. E outros personagens que são tipo uma paródia de todos os adolescentes clichês de filmes de terror. A coisa toda gira em torno de um segredo. Esse grupo aí, um ano atrás, fez uma besteira enorme. Eles atropelaram um cara e jogaram o corpo no mar, achando que tinham se livrado do problema. Só que, como todo mundo que já viu um filme de terror sabe, segredo enterrado sempre volta para te assombrar. E é claro que o assassino mascarado aparece, querendo vingança. Mas calma, não é aquele assassino assustador e esperto, não. Esse aqui tropeça, apanha, dança hip hop e até chora vendo um filme triste. Ele é tipo um vilão que saiu de um desenho animado. Enquanto ele tenta assustar o pessoal, mais parece que ele está participando de um show de comédia. Tem cena em que ele apanha da Brenda dentro do cinema porque ela tá gritando demais no meio do filme. E olha, é uma das cenas mais engraçadas de todos os tempos. O filme vai misturando várias referências. Tem Pânico, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Matrix, O Sexto Sentido, até o Titanic dá uma aparecida nas zoeiras. É como se fosse uma colagem maluca de tudo que bombava na época, só que feito de um jeito que não dá pra levar a sério. A Cindy começa a perceber que tem algo errado e tenta entender quem é o assassino. Mas ninguém ajuda muito, porque tá todo mundo ocupado sendo muito burro ou fazendo piada o tempo inteiro. E isso é que deixa tudo ainda mais engraçado. O policial que investiga o caso, por exemplo, é completamente sem noção e só atrapalha. As pistas são ridículas, os sustos são todos zoados e o suspense... Bom, esquece o suspense, porque a ideia aqui é rir mesmo. Uma garota chamada Drew tá sozinha em casa à noite, tranquilona, fazendo pipoca, quando de repente... O telefone toca. Ela atende pensando que é alguém conhecido, mas do outro lado tem um cara com a voz estranha, meio misteriosa. Ele começa a fazer umas perguntas doidas, tipo: qual é o seu filme de terror favorito? Aí você já sente aquele climão de filme assustador, né? Mas aí vem a virada. Ao invés daquilo virar uma coisa tensa, começa a ficar tão exagerado que você não consegue parar de rir. Ela fica desesperada, derruba as coisas, corre de um lado para o outro e o pior, o assassino é tão desastrado quanto ela. Tem uma hora que ele toma uma frigideirada, tropeça, faz umas palhaçadas que não dá pra levar a sério. E nisso, a gente já entende qual é a pegada do filme. É terror, mas é tudo zoeira. Logo depois dessa cena doida e super engraçada, o filme apresenta os personagens principais e olha, só gente maluca. Primeiro vem a Cindy, a protagonista. Ela é aquela menina certinha, meio inocente, mas que tenta entender o que tá acontecendo. A vida dela parece normal. Ela estuda, tem namorado, amigos. Só que do nada tudo começa a desandar. O namorado dela é o Bob, que aparece no quarto dela do nada. Tipo, escalando a janela igual nos filmes românticos, mas com um jeitão meio suspeito. Ele quer ficar à vontade, digamos assim, mas Cindy não tá nessa vibe. Dá pra ver que ele tá tentando forçar umas coisas, então já bate aquele sinal de alerta sobre ele. Aí tem a Brenda, que é a melhor amiga da Cindy. Brenda é simplesmente sem filtro. Fala o que pensa, grita, dá bronca, dança, zoa geral. É aquela amiga que ninguém consegue ignorar. E ainda tem o namorado dela, o Ray, que finge ser o garanhão, mas vive dando uns sinais meio confusos. Tipo, ele claramente tá mais interessado nos meninos do que nas meninas, mas finge que não. E como esquecer o Short, irmão da Brenda? Ele tá sempre chapado, parece que nem sabe onde tá, mas ao mesmo tempo solta umas frases que até fazem sentido, acredita?
Ele é o típico cara que vê o mundo do jeitinho dele e só quer saber de curtir. A galera toda estuda na mesma escola e vive a vida como se nada tivesse acontecido. Só que aí o filme joga a bomba. Um ano antes, todos eles estavam juntos e fizeram uma grande besteira. Na verdade, uma tragédia. Eles estavam dirigindo, curtindo a noite, quando acidentalmente atropelam um homem. Em vez de chamar ajuda ou contar para a polícia, eles entram em pânico, com trocadilho mesmo, e decidem esconder o corpo. Sim, do jeitinho mais errado possível. Jogam o cara no mar e fazem um pacto de silêncio. Ninguém fala nada, nunca. Vida que segue. Só que agora, um ano depois, eles começam a perceber que alguém sabe do que aconteceu naquela noite. A Cindy recebe uma carta estranha, igualzinha àquelas do filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que diz: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pronto. A tensão começa a subir, mas com piadas o tempo todo, claro. Mesmo assim, o pessoal tenta agir como se estivesse tudo normal. Eles vão pra escola, zoam, vão em festa, falam de namoro, de filmes. Só que cada um tá com aquela pulga atrás da orelha. Tipo, será que o cara que a gente atropelou voltou dos mortos? Ou, tem alguém se vingando da gente? Ou até, será que é só uma brincadeira muito sem graça? E nisso, o assassino mascarado começa a dar as caras de novo. Mas calma, ele não aparece pra todo mundo ainda. Só vai dando uns sustinhos de leve e deixando pistas. E claro, todas as situações continuam sendo super engraçadas, com gente tropeçando, gritando, reagindo do jeito mais idiota possível. Logo depois da Cindy receber aquela carta misteriosa dizendo Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, a coisa desanda geral. Ela conta pros amigos e todo mundo fica nervoso, mas tenta fingir que tá tudo bem. Só que não tá. Porque adivinha quem aparece de novo? O assassino mascarado, aquele mesmo do começo com a máscara branca estilo Pânico, só que muito mais atrapalhado e idiota. E a primeira vítima dessa nova fase é a Brenda, mas calma, ela não morre ainda. Ela vai pro cinema ver um filme de terror e começa a falar alto, gritar, atender telefone no meio da sala, até que o assassino mata ela ali mesmo, na frente de todo mundo, e ninguém nem liga. Na real, o pessoal até ajuda o assassino porque ela estava irritando todo mundo. É tão absurdo que você ri em vez de se assustar. Depois disso, a galera começa a perceber que tem algo errado mesmo, mas ninguém sabe o que fazer. Eles começam a suspeitar uns dos outros. A Cindy acha o namorado, Bob, meio estranho. O cara é super carinhoso num minuto, e no outro tá com uma faca na mão, aparecendo do nada. Só que ele também parece meio burro, então ninguém sabe se ele é culpado ou só idiota mesmo. E o Short, irmão da Brenda. Esse aí tá sempre chapado, rindo de tudo, mesmo quando o assassino aparece. Tem uma cena hilária em que o assassino invade a casa dele e ele chama o vilão pra fumar com ele. Eles viram quase amigos por uns minutos, trocando ideia, fumando juntos, dançando, até que o assassino volta a atacar. Mas sério, é tão bizarro que você nem sabe se ri ou grita. Enquanto isso, a Cindy começa a investigar por conta própria. Ela vira meio que uma detetive atrapalhada, tentando juntar as peças. Vai até a escola, fuça em arquivos, conversa com um professor esquisitíssimo e até entra numa sala secreta, onde descobre umas pistas malucas. Tipo, teorias de conspiração sem sentido. E fotos antigas dos alunos, como se todo mundo tivesse algum podre escondido. Ah, e tem também o detetive Duffy. Esse aí é o policial mais atrapalhado que já existiu. Ele é completamente bobo, fala devagar, faz tudo errado e parece que nem sabe o que está acontecendo. Mas todo mundo da polícia leva ele a sério, o que deixa tudo ainda mais engraçado. A Cindy tenta contar para ele o que está rolando, mas ele só responde com umas frases aleatórias. Parece que ele vive no mundo da lua. As mortes continuam. Tem uma cena em que o assassino vai atrás do Ray, o namorado da Brenda, e do Bob, o namorado da Cindy. Eles dois são pegos numa situação muito estranha no vestiário, o que só aumenta as dúvidas da Cindy. Tipo, será que eles estão escondendo alguma coisa a mais? A confusão vai crescendo. Todo mundo começa a desconfiar de todo mundo. A Cindy começa a pensar que talvez o assassino seja alguém do próprio grupo. Ou talvez mais de um. Ou talvez o assassino seja um deles e nem ele sabe. A escola vira um verdadeiro circo. Tem entrevista com a imprensa, o pessoal da televisão aparece, a galera se fantasia,
Tem competição de grito, briga, dança. Ninguém leva a situação a sério. A Cindy é a única tentando entender o que está acontecendo de verdade, enquanto todo mundo só pensa em zoar, curtir ou fugir do assassino, mas de forma completamente atrapalhada. Uma história que começa daquele jeito típico de filme de terror, sabe? Uma garota sozinha em casa atendendo o telefone. Mas aí já vem a pegadinha. O cara do telefone, que devia ser um vilão assustador, tipo o Pânico, começa a fazer umas perguntas esquisitas, tipo: qual é o seu filme de terror favorito? Só que tudo é tão exagerado que a gente começa a rir. Aí do nada, ela tá correndo, tropeçando em tudo e até leva uma frigideirada. A perseguição é ridícula, mas de propósito, e é isso que faz graça. Depois dessa cena inicial, a gente conhece o grupo principal. Cindy, a garota que parece ser a única com um pouquinho de juízo. Brenda, que fala tudo o que pensa e não tá nem aí pra nada. Ray, o namorado meio, digamos, confuso. Short, que tá sempre chapado e rindo de tudo. E outros personagens que são tipo uma paródia de todos os adolescentes clichês de filmes de terror. A coisa toda gira em torno de um segredo. Esse grupo aí, um ano atrás, fez uma besteira enorme. Eles atropelaram um cara e jogaram o corpo no mar, achando que tinham se livrado do problema. Só que, como todo mundo que já viu um filme de terror sabe, segredo enterrado sempre volta para te assombrar. E é claro que o assassino mascarado aparece, querendo vingança. Mas calma, não é aquele assassino assustador e esperto, não. Esse aqui tropeça, apanha, dança hip hop e até chora vendo um filme triste. Ele é tipo um vilão que saiu de um desenho animado. Enquanto ele tenta assustar o pessoal, mais parece que ele está participando de um show de comédia. Tem cena em que ele apanha da Brenda dentro do cinema porque ela tá gritando demais no meio do filme. E olha, é uma das cenas mais engraçadas de todos os tempos. O filme vai misturando várias referências. Tem Pânico, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Matrix, O Sexto Sentido, até o Titanic dá uma aparecida nas zoeiras. É como se fosse uma colagem maluca de tudo que bombava na época, só que feito de um jeito que não dá pra levar a sério. A Cindy começa a perceber que tem algo errado e tenta entender quem é o assassino. Mas ninguém ajuda muito, porque tá todo mundo ocupado sendo muito burro ou fazendo piada o tempo inteiro. E isso é que deixa tudo ainda mais engraçado. O policial que investiga o caso, por exemplo, é completamente sem noção e só atrapalha. As pistas são ridículas, os sustos são todos zoados e o suspense... Bom, esquece o suspense, porque a ideia aqui é rir mesmo. Uma garota chamada Drew tá sozinha em casa à noite, tranquilona, fazendo pipoca, quando de repente... o telefone toca. Ela atende pensando que é alguém conhecido, mas do outro lado tem um cara com a voz estranha, meio misteriosa. Ele começa a fazer umas perguntas doidas, tipo: qual é o seu filme de terror favorito? Aí você já sente aquele climão de filme assustador, né? Mas aí vem a virada. Ao invés daquilo virar uma coisa tensa, começa a ficar tão exagerado que você não consegue parar de rir. Ela fica desesperada, derruba as coisas, corre de um lado para o outro e o pior, o assassino é tão desastrado quanto ela. Tem uma hora que ele toma uma frigideirada, tropeça, faz umas palhaçadas que não dá pra levar a sério. E nisso, a gente já entende qual é a pegada do filme. É terror, mas é tudo zoeira. Logo depois dessa cena doida e super engraçada, o filme apresenta os personagens principais e olha, só gente maluca. Primeiro vem a Cindy, a protagonista. Ela é aquela menina certinha, meio inocente, mas que tenta entender o que tá acontecendo. A vida dela parece normal. Ela estuda, tem namorado, amigos. Só que do nada tudo começa a desandar. O namorado dela é o Bob, que aparece no quarto dela do nada. Tipo, escalando a janela igual nos filmes românticos, mas com um jeitão meio suspeito. Ele quer ficar à vontade, digamos assim, mas Cindy não tá nessa vibe. Dá pra ver que ele tá tentando forçar umas coisas, então já bate aquele sinal de alerta sobre ele. Aí tem a Brenda, que é a melhor amiga da Cindy. Brenda é simplesmente sem filtro. Fala o que pensa, grita, dá bronca, dança, zoa geral. É aquela amiga que ninguém consegue ignorar. E ainda tem o namorado dela, o Ray, que finge ser o garanhão, mas vive dando uns sinais meio... confusos. Tipo, ele claramente tá mais interessado nos meninos do que nas meninas, mas finge que não. E como esquecer o Short, irmão da Brenda? Ele tá sempre chapado, parece que nem sabe onde tá, mas ao mesmo tempo solta umas frases que até fazem sentido, acredita?
Ele é o típico cara que vê o mundo do jeitinho dele e só quer saber de curtir. A galera toda estuda na mesma escola e vive a vida como se nada tivesse acontecido. Só que aí o filme joga a bomba. Um ano antes, todos eles estavam juntos e fizeram uma grande besteira. Na verdade, uma tragédia. Eles estavam dirigindo, curtindo a noite, quando acidentalmente atropelam um homem. Em vez de chamar ajuda ou contar para a polícia, eles entram em pânico, com trocadilho mesmo, e decidem esconder o corpo. Sim, do jeitinho mais errado possível. Jogam o cara no mar e fazem um pacto de silêncio. Ninguém fala nada, nunca. Vida que segue. Só que agora, um ano depois, eles começam a perceber que alguém sabe do que aconteceu naquela noite. A Cindy recebe uma carta estranha, igualzinha àquelas do filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que diz: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pronto. A tensão começa a subir, mas com piadas o tempo todo, claro. Mesmo assim, o pessoal tenta agir como se estivesse tudo normal. Eles vão pra escola, zoam, vão em festa, falam de namoro, de filmes. Só que cada um tá com aquela pulga atrás da orelha. Tipo, será que o cara que a gente atropelou voltou dos mortos? Ou, tem alguém se vingando da gente? Ou até, será que é só uma brincadeira muito sem graça? E nisso, o assassino mascarado começa a dar as caras de novo. Mas calma, ele não aparece pra todo mundo ainda. Só vai dando uns sustinhos de leve e deixando pistas. E claro, todas as situações continuam sendo super engraçadas, com gente tropeçando, gritando, reagindo do jeito mais idiota possível. Logo depois da Cindy receber aquela carta misteriosa dizendo Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, a coisa desanda geral. Ela conta pros amigos e todo mundo fica nervoso, mas tenta fingir que tá tudo bem. Só que não tá. Porque adivinha quem aparece de novo? O assassino mascarado, aquele mesmo do começo com a máscara branca estilo Pânico, só que muito mais atrapalhado e idiota. E a primeira vítima dessa nova fase é a Brenda, mas calma, ela não morre ainda. Ela vai pro cinema ver um filme de terror e começa a falar alto, gritar, atender telefone no meio da sala, até que o assassino mata ela ali mesmo, na frente de todo mundo, e ninguém nem liga. Na real, o pessoal até ajuda o assassino porque ela estava irritando todo mundo. É tão absurdo que você ri em vez de se assustar. Depois disso, a galera começa a perceber que tem algo errado mesmo, mas ninguém sabe o que fazer. Eles começam a suspeitar uns dos outros. A Cindy acha o namorado, Bob, meio estranho. O cara é super carinhoso num minuto, e no outro tá com uma faca na mão, aparecendo do nada. Só que ele também parece meio burro, então ninguém sabe se ele é culpado ou só idiota mesmo. E o Short, irmão da Brenda. Esse aí tá sempre chapado, rindo de tudo, mesmo quando o assassino aparece. Tem uma cena hilária em que o assassino invade a casa dele e ele chama o vilão pra fumar com ele. Eles viram quase amigos por uns minutos, trocando ideia, fumando juntos, dançando, até que o assassino volta a atacar. Mas sério, é tão bizarro que você nem sabe se ri ou grita. Enquanto isso, a Cindy começa a investigar por conta própria. Ela vira meio que uma detetive atrapalhada, tentando juntar as peças. Vai até a escola, fuça em arquivos, conversa com um professor esquisitíssimo e até entra numa sala secreta, onde descobre umas pistas malucas. Tipo, teorias de conspiração sem sentido e fotos antigas dos alunos, como se todo mundo tivesse algum podre escondido. Ah, e tem também o detetive Duffy. Esse aí é o policial mais atrapalhado que já existiu. Ele é completamente bobo, fala devagar, faz tudo errado e parece que nem sabe o que está acontecendo. Mas todo mundo da polícia leva ele a sério, o que deixa tudo ainda mais engraçado. A Cindy tenta contar para ele o que está rolando, mas ele só responde com umas frases aleatórias. Parece que ele vive no mundo da lua. As mortes continuam. Tem uma cena em que o assassino vai atrás do Ray, o namorado da Brenda, e do Bob, o namorado da Cindy. Eles dois são pegos numa situação muito estranha no vestiário, o que só aumenta as dúvidas da Cindy. Tipo, será que eles estão escondendo alguma coisa a mais? A confusão vai crescendo. Todo mundo começa a desconfiar de todo mundo. A Cindy começa a pensar que talvez o assassino seja alguém do próprio grupo, ou talvez mais de um. Ou talvez o assassino seja um deles e nem ele sabe. A escola vira um verdadeiro circo. Tem entrevista com a imprensa, o pessoal da televisão aparece, a galera se fantasia,
Tem competição de grito, briga, dança. Ninguém leva a situação a sério. A Cindy é a única tentando entender o que está acontecendo de verdade, enquanto todo mundo só pensa em zoar, curtir ou fugir do assassino, mas de forma completamente atrapalhada. Uma história que começa daquele jeito típico de filme de terror, sabe? Uma garota sozinha em casa atendendo o telefone. Mas aí já vem a pegadinha. O cara do telefone, que devia ser um vilão assustador, tipo o Pânico, começa a fazer umas perguntas esquisitas, tipo: qual é o seu filme de terror favorito? Só que tudo é tão exagerado que a gente começa a rir. Aí do nada, ela tá correndo, tropeçando em tudo e até leva uma frigideirada. A perseguição é ridícula, mas de propósito, e é isso que faz graça. Depois dessa cena inicial, a gente conhece o grupo principal: Cindy, a garota que parece ser a única com um pouquinho de juízo, Brenda, que fala tudo o que pensa e não tá nem aí pra nada, Ray, o namorado meio, digamos, confuso, Shorty, que tá sempre chapado e rindo de tudo, e outros personagens que são tipo uma paródia de todos os adolescentes clichês de filmes de terror. A coisa toda gira em torno de um segredo. Esse grupo aí, um ano atrás, fez uma besteira enorme. Eles atropelaram um cara e jogaram o corpo no mar, achando que tinham se livrado do problema. Só que, como todo mundo que já viu um filme de terror sabe, segredo enterrado sempre volta para te assombrar. E é claro que o assassino mascarado aparece, querendo vingança. Mas calma, não é aquele assassino assustador e esperto, não. Esse aqui tropeça, apanha, dança hip hop e até chora vendo um filme triste. Ele é tipo um vilão que saiu de um desenho animado. Enquanto ele tenta assustar o pessoal, mais parece que ele está participando de um show de comédia. Tem cena em que ele apanha da Brenda dentro do cinema porque ela tá gritando demais no meio do filme. E olha, é uma das cenas mais engraçadas de todos os tempos. O filme vai misturando várias referências. Tem Pânico, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Matrix, O Sexto Sentido, até o Titanic dá uma aparecida nas zoeiras. É como se fosse uma colagem maluca de tudo que bombava na época, só que feito de um jeito que não dá pra levar a sério. A Cindy começa a perceber que tem algo errado e tenta entender quem é o assassino. Mas ninguém ajuda muito, porque tá todo mundo ocupado sendo muito burro ou fazendo piada o tempo inteiro. E isso é que deixa tudo ainda mais engraçado. O policial que investiga o caso, por exemplo, é completamente sem noção e só atrapalha. As pistas são ridículas, os sustos são todos zoados e o suspense... Bom, esquece o suspense, porque a ideia aqui é rir mesmo. Uma garota chamada Drew tá sozinha em casa à noite, tranquilona, fazendo pipoca, quando de repente... O telefone toca. Ela atende pensando que é alguém conhecido, mas do outro lado tem um cara com a voz estranha, meio misteriosa. Ele começa a fazer umas perguntas doidas, tipo: qual é o seu filme de terror favorito? Aí você já sente aquele climão de filme assustador, né? Mas aí vem a virada. Ao invés daquilo virar uma coisa tensa, começa a ficar tão exagerado que você não consegue parar de rir. Ela fica desesperada, derruba as coisas, corre de um lado para o outro, e o pior, o assassino é tão desastrado quanto ela. Tem uma hora que ele toma uma frigideirada, tropeça, faz umas palhaçadas que não dá pra levar a sério. E nisso, a gente já entende qual é a pegada do filme. É terror, mas é tudo zoeira. Logo depois dessa cena doida e super engraçada, o filme apresenta os personagens principais e olha, só gente maluca. Primeiro vem a Cindy, a protagonista. Ela é aquela menina certinha, meio inocente, mas que tenta entender o que tá acontecendo. A vida dela parece normal. Ela estuda, tem namorado, amigos... Só que do nada, tudo começa a desandar. O namorado dela é o Bob, que aparece no quarto dela do nada. Tipo, escalando a janela igual nos filmes românticos, mas com um jeitão meio suspeito. Ele quer ficar à vontade, digamos assim, mas Cindy não tá nessa vibe. Dá pra ver que ele tá tentando forçar umas coisas, então já bate aquele sinal de alerta sobre ele. Aí tem a Brenda, que é a melhor amiga da Cindy. Brenda é simplesmente sem filtro. Fala o que pensa, grita, dá bronca, dança, zoa geral. É aquela amiga que ninguém consegue ignorar. E ainda tem o namorado dela, o Ray, que finge ser o garanhão, mas vive dando uns sinais meio... confusos. Tipo, ele claramente tá mais interessado nos meninos do que nas meninas, mas finge que não. E como esquecer o Short, irmão da Brenda? Ele tá sempre chapado, parece que nem sabe onde tá, mas ao mesmo tempo solta umas frases que até fazem sentido, acredita?
Ele é o típico cara que vê o mundo do jeitinho dele e só quer saber de curtir. A galera toda estuda na mesma escola e vive a vida como se nada tivesse acontecido. Só que aí o filme joga a bomba. Um ano antes, todos eles estavam juntos e fizeram uma grande besteira. Na verdade, uma tragédia. Eles estavam dirigindo, curtindo a noite, quando acidentalmente atropelam um homem. Em vez de chamar ajuda ou contar para a polícia, eles entram em pânico, com trocadilho mesmo, e decidem esconder o corpo. Sim, do jeitinho mais errado possível. Jogam o cara no mar e fazem um pacto de silêncio. Ninguém fala nada, nunca. Vida que segue. Só que agora, um ano depois, eles começam a perceber que alguém sabe do que aconteceu naquela noite. A Cindy recebe uma carta estranha, igualzinha àquelas do filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que diz: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pronto. A tensão começa a subir, mas com piadas o tempo todo, claro. Mesmo assim, o pessoal tenta agir como se estivesse tudo normal. Eles vão pra escola, zoam, vão em festa, falam de namoro, de filmes. Só que cada um tá com aquela pulga atrás da orelha. Tipo, será que o cara que a gente atropelou voltou dos mortos? Ou, tem alguém se vingando da gente? Ou até, será que é só uma brincadeira muito sem graça? E nisso, o assassino mascarado começa a dar as caras de novo. Mas calma, ele não aparece pra todo mundo ainda. Só vai dando uns sustinhos de leve e deixando pistas. E claro, todas as situações continuam sendo super engraçadas, com gente tropeçando, gritando, reagindo do jeito mais idiota possível. Logo depois da Cindy receber aquela carta misteriosa dizendo Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, a coisa desanda geral. Ela conta pros amigos e todo mundo fica nervoso, mas tenta fingir que tá tudo bem. Só que não tá. Porque adivinha quem aparece de novo? O assassino mascarado, aquele mesmo do começo com a máscara branca estilo Pânico, só que muito mais atrapalhado e idiota. E a primeira vítima dessa nova fase é a Brenda, mas calma, ela não morre ainda. Ela vai pro cinema ver um filme de terror e começa a falar alto, gritar, atender telefone no meio da sala, até que o assassino mata ela ali mesmo, na frente de todo mundo, e ninguém nem liga. Na real, o pessoal até ajuda o assassino porque ela estava irritando todo mundo. É tão absurdo que você ri em vez de se assustar. Depois disso, a galera começa a perceber que tem algo errado mesmo, mas ninguém sabe o que fazer. Eles começam a suspeitar uns dos outros. A Cindy acha o namorado, Bob, meio estranho. O cara é super carinhoso num minuto, e no outro tá com uma faca na mão, aparecendo do nada. Só que ele também parece meio burro, então ninguém sabe se ele é culpado ou só idiota mesmo. E o Short, irmão da Brenda. Esse aí tá sempre chapado, rindo de tudo, mesmo quando o assassino aparece. Tem uma cena hilária em que o assassino invade a casa dele e ele chama o vilão pra fumar com ele. Eles viram quase amigos por uns minutos, trocando ideia, fumando juntos, dançando, até que o assassino volta a atacar. Mas sério, é tão bizarro que você nem sabe se ri ou grita. Enquanto isso, a Cindy começa a investigar por conta própria. Ela vira meio que uma detetive atrapalhada, tentando juntar as peças. Vai até a escola, fuça em arquivos, conversa com um professor esquisitíssimo e até entra numa sala secreta, onde descobre umas pistas malucas. Tipo, teorias de conspiração sem sentido. E fotos antigas dos alunos, como se todo mundo tivesse algum podre escondido. Ah, e tem também o detetive Duffy. Esse aí é o policial mais atrapalhado que já existiu. Ele é completamente bobo, fala devagar, faz tudo errado e parece que nem sabe o que tá acontecendo. Mas todo mundo da polícia leva ele a sério, o que deixa tudo ainda mais engraçado. A Cindy tenta contar pra ele o que tá rolando, mas ele só responde com umas frases aleatórias. Parece que ele vive no mundo da lua. As mortes continuam. Tem uma cena em que o assassino vai atrás do Ray, o namorado da Brenda, e do Bob, o namorado da Cindy. Eles dois são pegos numa situação muito estranha no vestiário, o que só aumenta as dúvidas da Cindy. Tipo, será que eles estão escondendo alguma coisa a mais? A confusão vai crescendo. Todo mundo começa a desconfiar de todo mundo. A Cindy começa a pensar que talvez o assassino seja alguém do próprio grupo. Ou talvez mais de um. Ou talvez o assassino seja um deles e nem ele sabe. A escola vira um verdadeiro circo. Tem entrevista com a imprensa, o pessoal da televisão aparece, a galera se fantasia,
Tem competição de grito, briga, dança. Ninguém leva a situação a sério. A Cindy é a única tentando entender o que está acontecendo de verdade, enquanto todo mundo só pensa em zoar, curtir ou fugir do assassino, mas de forma completamente atrapalhada. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.